A gente fez um roteiro aqui pelo centro mesmo histórico e o roteiro que a gente inclui umas 10 ou 11 paradas. Essa é uma amostra que está aqui na torre. É isso aqui, ó. Após que o teu vejo circo, coloque a parte interna dos pulsos nos ouvidos. Não acredito, tá saindo da vitrola. Oi pessoal, agora a gente está aqui no Observatório Malakoff, que fica pertinho do Paço do Frevo, fica aqui nessa área que é mais turística, onde tem vários museus. E algumas considerações sobre as galerias, que a gente foi tomar o leite maltado, a gente não gostou tanto assim. E o bolinho cubano também era basicamente um muffin de baunilha com amendoim assim por cima. Então, assim, vale a pena a visita porque é histórico e porque o leite maltado é uma coisa característica daqui de Recife, mas a gente não achou tão legal. Eu tô criando muita expectativa para Cartola, então por favor que seja boa, e a gente vai tentar comer hoje no restaurante Leite, que é um dos mais tradicionais daqui de Pernambuco, o restaurante mais antigo em funcionamento no Brasil. Então a gente está animado. A gente visitou o Paço do Frevo. Hoje é terça-feira, e terça-feira os museus são gratuitos, só que só tinha a parte do térreo aberto lá no Paço do Frevo, então a gente não conseguiu visitar o resto, mas vocês vão conferir algumas das imagens que a gente fez. O espaço é muito bonito, colorido, é bem fotogênico, tem muita coisa escrita, então muitas das artes você tem que ler para entender, tem muito da história do frevo, para quem se interessa é um bom passeio. Hoje a gente vai fazer assim, a Alquentora aqui pelo Centro Histórico de Recife e a gente inclui algumas paradas, né? Alguns são museus, igrejas, sinagogas também. E a gente vai incluir algumas paradas de almoço, lanche. A gente fez um roteiro aqui pelo centro mesmo histórico e o roteiro que a gente inclui umas 10 ou 11 paradas. O tour demora mais ou menos umas 2 horas caminhando. Claro que a gente vai fazendo paradas, então provavelmente a gente vai ficar o dia todo aqui caminhando e conhecendo os lugares. Está animado e como dá para fazer tudo andando, a gente consegue ter um parâmetro muito melhor e conhecer muito melhor, com mais calma e tudo mais. E pelo fato de ser tudo muito perto, a gente economiza muito. A gente não vai pegar Uber, a gente não vai pegar ônibus, não vai pegar nada. E também pelo fato de hoje ser terça-feira, a gente economiza bastante porque as visitações são gratuitas. E uma dica muito legal é que, como a gente está na ilha de Itamaracá, é meio longe de Recife, são 3 horas mais ou menos de ônibus. Então a gente precisaria pegar 2 ônibus, um da ilha até Igaraçu e de Igaraçu até aqui. E aí quando pega 2 ônibus aqui em Recife, tem esse cartão que você compra, que é o VEM, e ele te permite fazer a integração entre 2 ônibus. Isso significa que você paga o valor de um em 2 ônibus. A gente paga R$4,30, a gente está em fevereiro de 2025 e a passagem está R$4,30, então a gente passa no primeiro, passa R$4,30 e no segundo passa R$0. E o período de integração é de 2 horas. Então, se você pegar um ônibus e não ter tanto trânsito, assim, você conseguir pegar o segundo em 2 horas, em até 2 horas, aí você consegue fazer a integração. E é legal que também economiza. Está agora na Torre Malakoff, que também é um prédio histórico tombado aqui, e fica do ladinho do Paço do Frevo. É um lugar que as pessoas costumam pular, porque não tem nenhuma placa que chama atenção, mas aqui é um bom lugar de você visitar também, conta sobre a história da torre e tem mostras aqui. Rondó, de Valéria Reissotto, é composta por 8 obras produzidas com técnicas mistas com aquarela, nanquim, guache sobre papel e tinta acrílica sobre tela. Inspirada na forma musical do rondó, caracterizada pela repetição e alternância de temas, a artista explora a linguagem visual em composições que entrelaçam o mundo vegetal e a abstração. As flores de Valéria formam uma teia expansiva que revelam sua latente sensualidade primal, pulsante em todos os seres viventes. Tá? Dá uma tremidinha lá na lombar. Essa é uma amostra que está aqui na Torre Malakoff. Estamos no Museu Cais do Sertão. Caraca, eu achei incrível aqui. Tem um curta-metragem que eles passam sobre a vida no sertão, né? Sim. É tipo uma imersão de como que é, né? É uma tela 180 graus, assim. A gente adorou. É um documentário, não, um curta-metragem, né? Sim. O dia a dia de uma cidadezinha no interior do sertão. Meu Deus, que coisa mais linda do céu.
Acontece em 2013, mas como é que está preservada ainda a cultura? A temperatura foi o que mais impressionou a gente, eu acho. Meia-noite, 19 graus, meio-dia 40, 38, o dobro. 38 graus, meu Deus do céu. Aqui é um museu bem grande, ele tem bastante tributo ao Luiz Gonzaga, né? Basicamente está mostrando como que é a vida no sertão. Um bom gosto, né? A curadoria é muito boa, assim, aqui. E aqui também tem banheiro, tem bebedouro de água, também é uma boa parada. Quando você estiver passando por aqui, fazendo pelos museus, tipo, você ir ao banheiro e beber água, encher sua garrafinha, isso é legal. Fizeram aqui, né, uma representação do Rio São Francisco, aqui no meio do museu, muito legal. Tem uma casinha de barro com muita coisa fofinha, assim, um Sim. radinho que tava tocando música. Não acredito, tá saindo da vitrola. Meu Deus, que legal. Tem muita vídeos do Luiz Gonzaga também. Então, e essa partezinha dessa casa eu achei um doce também, né, ali, porque remete mesmo às casas do sertão. Sempre tem aquela gaiolazinha do passarinho, sempre tem um forno a lenha, sempre tem fotos de entes queridos muito antigos, com um mini altarzinho para... Depende, Santos, né? Normalmente santos, né? Sim. Maioria católica. Caramba, muito legal, de muito bom gosto esse museu. No Museu Passo do Frevo, que é pertinho, como a gente só visitou o térreo, não tinha tanta coisa para visitar. Aqui já é muito grande, tem muita coisa para ver, então eu achei mais legal, assim, comparando os dois. A gente descobriu um outro museu também, que a gente nem sabia que existia e nem estava no nosso Que é roteiro. da Torre, né? Da Sim. Torre Malakoff. Que também é bem legal. E isso acontece muito, você andando, é diferente de você pegar um Uber, porque você conhece o lugar, né? Óbvio, você sempre tem que dar uma olhadinha antes para ver se é seguro, ver pelo Google Maps se a rua tem uma energia estranha ou não. Sim, mas andando é melhor, que né, a gente está falando por isso, porque a gente acaba conhecendo lugares que normalmente não são tão falados, não estão escritos no mapa. Essa torre, tinham 4 mostras, né, 4 exposições lá dentro, 2 eu me apaixonei, coisa linda demais, e que a gente não teria visto se a gente tivesse seguido o nosso percurso. É assim. verdade. A gente está andando e tá vendo o que está acontecendo. Sim, e esses carros estão muito maneiros. A gente recomenda muito vocês visitarem e fazer a imersão de 16 minutos dentro do sertão, que a gente fez também. Demais. É isso aqui, ó. Após que eu tô vendo você, coloca a parte interna dos pulsos nos ouvidos. Que legal. Que doideira. É.
restos de autoria desconhecida são como cicatrizes de um tempo que não deverá voltar de novo.